Na aula de hoje, a gente vai falar sobre pontos máximos e pontos mínimos. Dá uma recapitulada na aula anterior. Nós estávamos estudando a função quadrática, onde o gráfico dela era uma parábola. Se ela tinha a concavidade voltada para cima, era porque meu A era positivo. Meu A era positivo. E se ela tinha a concavidade voltada para baixo, é porque o A era negativo. Só relembrando aqui a função quadrática, que é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Só relembrando que a função quadrática ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Aqui na função existe um ponto que ela muda o sentido da parábola, que é o vértice da parábola. A gente já viu que o vértice é um par ordenado, x do vértice, y do vértice, tá? A gente já viu que o vértice é o x do vértice, y do vértice, tá? Onde o x do vértice é dado pela fórmula menos b sobre 2a. E o y do vértice menos delta sobre 4a. Então, x do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. Quando o a é positivo, o vértice vai possuir ponto mínimo. O vértice possui ponto mínimo, tá? É o vértice, ó, o último ponto da parábola. Ela vem, aí começa a crescer. Ela vem decrescendo. Quando chega no vértice, que é o último ponto, que é o ponto lá embaixo, então ela começa a crescer, tá? Então é chamado de ponto de mínimo. E quando A é menor do que zero, a função possui um ponto máximo, é o ponto lá no topo, ponto máximo. Então, sempre o ponto de vértice, ele pode ser ponto mínimo quando A é positivo, A maior do que zero, quer dizer que o A é positivo. A menor do que zero quer dizer que o A é negativo, tá? Então, ele pode ser ponto mínimo quando o A for positivo ou ponto máximo quando o A for negativo. Então, todo problema referente a ponto máximo e ponto mínimo, isso está relacionado ao vértice da parábola, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Em uma apresentação aérea de acrobacias, um avião a jato descreve um arco no formato de uma parábola, de acordo com a seguinte função: h de t é igual a menos t ao quadrado mais 60t, onde h é a altura e t é o tempo. Determine a altura máxima atingida pelo avião. Quando no problema o que ele pede está relacionado ao lado esquerdo da função, então isso quer dizer que está correspondente ao y do vértice. No lado esquerdo é a altura e do lado direito é o tempo. Então, se fosse o tempo máximo, seria para calcular o x do vértice. Aqui ele quer calcular a altura máxima. A altura máxima está do lado esquerdo. Então, sempre quando for a parte do lado esquerdo, é calcular o y do vértice. A parte do lado direito calcula o x do vértice. Sempre no problema que for envolvendo máximos e mínimos. Aqui, como o meu A é negativo, ele vai ter ponto máximo. Então, aqui ele quer calcular o y do vértice. Qual é a forma do y do vértice? Menos delta sobre 4a. Então, aqui eu vou ter que calcular o meu delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual, o b
vale 60. Então fica 60 ao quadrado menos 4 vezes o A vale menos 1. O A vale menos 1 e eu não tenho o termo C. Quando eu não tenho o termo C, é porque o C vale 0. Então, delta é igual a 60 ao quadrado, é 60 vezes 60, que dá 3.600. E todo número multiplicado por 0 vai dar 0. Então, logo, o valor de delta vai ser 3.600. Logo, voltando aqui no meu delta, no y do vértice, aqui é o y do vértice, é igual, menos delta. O delta deu quanto? 3.600, então fica menos 3.600 dividido por 4 vezes o A, que é menos 1. Isso aqui é igual a menos 3.600 dividido por menos 4. Menos com menos dá mais. 3.600 dividido para 4 dá 900. Então, 900 vai ser a altura máxima. Se for em metros, 900 metros seria a altura máxima atingida pelo avião. Se for em quilômetros, seria 900 quilômetros a altura máxima atingida pelo avião. Aqui no problema ele não especificou qual era a unidade. Mas se ele tivesse especificado a unidade da altura, então você colocaria aqui 900 metros, 900 quilômetros. Então, a altura máxima atingida pelo avião é de 900.